Oi pessoal, essa é a parte 2 da química inorgânica dos elementos do grupo do carbono e nós vamos agora ver os outros elementos além do carbono. Gostaria só de relembrar para vocês algumas características dessa família, então que nós vamos partindo do carbono até o chumbo, aumentando o caráter de não metálico até semimetálico e até metálico, à medida que a gente vai descendo na família. A distribuição eletrônica dessa família termina em NS2-NP2, o que vai acarretar em energias de afinidade eletrônica e ionização intermediárias entre os metais alcalinos e halogênios. Isso resulta também numa reatividade intermediária. E também alguns dos elementos, como carbono e silício, conseguem fazer múltiplas ligações. Nós tínhamos visto quais são os estados de oxidação que são mais encontrados nessa família. E nós vimos que, devido à distribuição eletrônica, nós temos os estados de oxidação 4+, a partir da hibridização do orbital S e P, formando orbitais sp3, e o estado de oxidação 2+, devido ao efeito do par inerte. Nós vimos também que o carbono ele apresenta o estado de oxidação 4+, e à medida que a gente vai descendo no grupo, a gente vai aumentando a probabilidade de encontrar o estado de oxidação 2+, sendo que o chumbo é mais facilmente encontrado o seu estado de oxidação 2+. O estado de oxidação maior, que é o 4+, acarreta no alto grau de covalência. Alguns compostos apresentam um elevado grau iônico, sendo os fluoretos e os óxidos de chumbo e estanho, sendo que o chumbo é o único íon metálico significativo, formando chumbo 2+, e nós também vimos, ou comentamos, que esse grau de covalência vai acarretar nas propriedades ácidas ou básicas dos óxidos e dos hidróxidos desses elementos. Isso, então, a gente vai ver agora através da reatividade desses compostos. Então, por exemplo, carbono, ele consegue ser atacado por ácidos fortes concentrados, como nós vimos, vai depender do alótropo de carbono que nós estamos lidando. O silício ele é atacado por uma mistura de HF e ácido nítrico concentrado. Já o germânio, ele consegue ser atacado por ácido sulfúrico e ácido nítrico concentrado. O estanho, ele, por sua vez, ele consegue reagir com ácido nítrico diluído. E o chumbo consegue reagir com ácido clorídrico diluído. Com as bases, o carbono, ele é inerte. O silício, ele é atacado. O germânio, o estanho e o chumbo também são atacados e eles vão formar, no caso do silício, um silicato. E no caso do germânio, chumbo e estanho, eles formam um complexo, um hidróxido complexo desses metais. O que nós vamos observar é que a formação desses complexos é devido à existência dos orbitais D, então ela é favorecida por cátions metálicos de carga elevada e pequeno tamanho, e também devido à disponibilidade de orbitais de energia apropriada, como por exemplo orbitais D com energia apropriada. Então o silício ele tem orbitais D vazios que conseguem favorecer a formação de um complexo, como por exemplo o hexafluoreto de silício. O germânio ele tem orbitais D na sua distribuição eletrônica e a gente também consegue fazer complexos com o germânio, e o estanho e o chumbo também a mesma coisa. O que nós observamos é que o germânio, o chumbo e o estanho formam esses complexos. Entretanto, esses complexos eles hidrolisam com álcalis e água, ou seja, eles não são muito estáveis. Para vocês lembrarem, a estrutura dos orbitais D são essas, e para a gente conseguir ter uma sobreposição favorecida, a gente tem que ter a simetria e a energia favorecida para que haja a sobreposição. Caso contrário, não vai haver sobreposição efetiva e não ocorrerá a ligação. Então vamos observar algumas características do silício. O silício ele forma ligações com o carbono quase tão fortes
quanto uma ligação carbono-carbono. Ou seja, a gente observa que a força de ligação de uma ligação carbono-silício é de 318 kJ por mol, enquanto a força de ligação de uma ligação carbono-carbono é 346 kJ por mol. Então percebam que os compostos organosilícicos possuem energias de ligação bem fortes, então eles deveriam ser bem estáveis. Nós já observamos no vídeo passado que os compostos de silício eles conseguem fazer ligações duplas através da sobreposição D com orbitais P preenchidos de outros elementos. Então, eles fazem ligações do tipo dpi-pp. E uma característica interessante dos compostos de silício é que eles não apresentam tendência muito alta de se ligarem entre si. Então, à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, essa tendência de formar cadeias longas vai diminuindo, justamente devido ao tamanho dos átomos. Então, quanto maior o átomo, mais difícil é ele fazer essas grandes cadeias. Composto interessante dos silícios são os silicones, então que a gente consegue obter através de cloretos de organosilícios. Então, através da hidrólise desses compostos, eles conseguem fazer a polimerização e através da polimerização a gente consegue obter polímeros de diferenciadas cadeias que são utilizados para diferentes funções, como por exemplo fluidos, óleos, borrachas ou resinas. Então, muitos de vocês já ouviram falar em óleo de silicone ou já ouviram falar de uma borracha de silicone ou de uma cola de silicone. Então, essas silicones são feitas desses compostos que estão mostrados nessa reação. Então, como eu falei para vocês, os organosilícios são capazes de fazer múltiplas ligações, mas através da sobreposição dpi-pp, diferente dos compostos contendo carbono. Então, aqui eu vou fazer uma comparação entre o carbono e o silício. Então, essa comparação será entre a trimetilamina e a tricililamina. Como que vocês acham que essa múltipla ligação, esse formato dessa ligação vai influenciar na geometria dessas moléculas? Então, a trimetilamina, ela tem uma geometria piramidal, tendo então o nitrogênio um par de elétrons disponível para que ele haja como uma base. Já a tricililamina, ela consegue fazer a sobreposição lateral entre o orbital D vazio do silício com o orbital P cheio do nitrogênio, acarretando num caráter do tipo dupla ligação, e a tricililamina ela tem então uma geometria trigonal planar. Então, ela é muito diferente da trimetilamina. Esse tipo de ligação lateral com o orbital D e o P do silício e do nitrogênio acarreta então na formação de uma base muito mais fraca do que a trimetilamina, devido à pouca disponibilidade do par de elétron do nitrogênio para ser atacado. Nós também podemos observar algumas diferenças entre o carbono e o silício em outros compostos de organosilício. Então, aqui nós temos o metano e o silano. Então, o metano é o CH4, o silano é o SiH4. Então, percebam nessa estrutura que o silício é bem maior do que o carbono. Então, ele, por ser maior, já é mais facilmente atacável por outros elementos. Entretanto, se a gente observar a eletronegatividade desses elementos, a gente vai também observar outra característica importante desses compostos. Então, o carbono ele tem a eletronegatividade de 2,5 e o hidrogênio de 2,1. Então, a carga negativa do metano estará no carbono, e isso vai fazer com que ele seja estável. Enquanto o silício ele tem uma eletronegatividade de 1,8, fazendo com que a carga negativa esteja no hidrogênio
e o silício esteja positivo. Por ele estar positivo, ele é facilmente atacado por nucleófilos. E a gente consegue encontrar vários nucleófilos, como por exemplo a própria água. Então, no ar a gente tem umidade e isso faz com que os silanos sejam extremamente instáveis. Então aqui eu coloquei uma reação de um silano com água, formando então compostos óxidos de silício e gás hidrogênio. Então percebam as diferenças de reatividade entre os compostos similares da mesma família. Nós conseguimos hidretos de outros elementos também, não só o metano e os silanos. Nós temos as germanas, as estananas e as chumbonas. Entretanto, à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, a gente vai aumentando a dificuldade de obtenção desses hidretos, e as germanas elas não reagem com água ou soluções aquosas de ácidos e bases. Isso também está relacionado com a eletronegatividade do germânio. Então, caso vocês tenham curiosidade, vão na tabela periódica e vejam qual é a eletronegatividade do germânio. As estananas elas são menos estáveis, elas são maiores zonas, né? Elas são muito utilizadas como agentes redutores em síntese orgânica e elas não são reativas com água ou soluções diluídas de ácidos e bases. E as chumbonas são menos estáveis do que qualquer outro hidreto dessa família. Então, por hoje é só, e no próximo vídeo nós iremos ver as características da família do nitrogênio. Então, nesse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, que é bem interessante, é um sol de fósforo, em que o fósforo pega fogo e a gente consegue observar a formação dessa nuvem.